paz do Senhor, meus irmãos, nesta quarta-feira, o culto desse dia 26 de agosto, que Deus esteja abençoando sua vida, você que está se achegando aí no nosso culto online, que você possa estar cumprimentando o irmão que está do seu lado nos comentários, para a gente juntos, né, louvar a Deus e bendizer a Ele neste culto, que nós possamos estar oferecendo a Ele a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Como vocês sabem, eu e a Adriana estamos em férias, então a gente hoje está aqui, um culto um pouco mais enxuto, mas a gente vai estar louvando a Deus juntos, nós vamos estar bendizendo o Senhor, nós vamos também estar ouvindo a palavra de Deus para nós nesse dia. Que Deus possa te abençoar, faça desse momento um momento especial realmente na presença de Deus. E eu quero começar o culto dessa noite, hoje eu estou sozinho aqui no nosso mini estúdio aqui em casa, e nisso eu quero estar fazendo uma leitura bíblica com você. Essa leitura que a gente vai fazer para dar início em nome de Jesus ao culto dessa noite, ela se encontra no livro do profeta Naum 1, versos 3 a 5. Em nome de Cristo Jesus, para a gente dar abertura ao culto dessa noite. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Verso 5. Os montes tremem diante dele, as colinas se derretem, a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Eu quero orar com você, quero pedir que Deus esteja abençoando a sua vida. Deus maravilhoso, nós estamos aqui e eu te agradeço por cada vida que está do outro lado, Deus, acompanhando o culto dessa noite. Eu peço, Senhor, que haja, Deus, realmente uma atitude de culto, e assim eu peço pelos teus filhos, graça e misericórdia. Nos abençoa, Deus, precisamos de ti, e aceita nosso louvor. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém? Deixa eu colocar nessa outra câmera aqui. Amados, nós, neste sábado e domingo, teremos os nossos cultos, né, transmitidos direto da IAP, ali da IAP de Jardim Gramados, onde a gente tem feito as lives. No sábado, então, nós teremos a mensagem com o nosso querido irmão Joel, ali do Tanguá. Ele vai estar trazendo a palavra de Deus para a sua vida, então que você possa estar sendo abençoado também, né, participando do culto. Nós louvamos e adoramos a Deus e somos abençoados por Ele também. E no domingo, nosso querido presbítero Gediel, da Barreirinha, ele vai estar trazendo a palavra de Deus. Então, na direção desses dois cultos, nós temos o nosso irmão João Gomes, que vai estar, né, fazendo esse meio de campo aí. Não perca, não perca. A gente vai estar divulgando, né, passando ali as informações de endereço de YouTube para você já estar divulgando também. Só lembrando aqui, deixa eu colocar na tela para você, nós temos, essa é a última quarta-feira do mês de agosto. No sábado, né, nós temos os nossos plantões. Então, se você ainda não trouxe seu dízimo, você tem a oportunidade de estar trazendo os plantões ali, como você sabe, sábado no Tanguá das 2 às 3 e no Gramados das 4 às 5. Então você pode estar trazendo sua contribuição também em alimentos que muito ajudam as pessoas que mais precisam, tá bom? Então que Deus esteja abençoando sua vida, que o seu coração seja adorador em todos os sentidos, inclusive abençoando a obra de Deus como vocês têm feito. Se você tem condições de ajudar com alimento, né, também que você o possa fazer. E se você precisar de alguma ajuda, você tem a igreja e a gente tem o trabalho, né, dos nossos diáconos no trabalho da assistência social. Vamos adorar a Deus? Vamos bendizer com louvores, então? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está, nas mãos de meu Jesus que vive está. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração.
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Obrigado, Tadeu, pela parceria de sempre aí, nós louvando a Deus juntos. Vamos então para a palavra de Deus agora? Nós vamos falar hoje sobre um tema, na calamidade, continue a confiar no Senhor. Quero orar pela sua vida neste momento. Maravilhoso Deus, nós vamos abrir a tua palavra e queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Suplicamos por isso, rogamos a ti. Deus amado, toque em cada coração que está nos acompanhando. Sei que a tua palavra não volta vazia, por isso eu te peço sabedoria, ó Deus, para expor ela da melhor forma, para que pelo teu Espírito Santo, ó Deus, vidas possam ser tocadas pela tua palavra, que é poder e vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ver se está tudo certo aqui. Está tudo certo. Nós lemos no começo deste culto essa passagem de Naum. Veja o cenário que a gente está vivendo. Então, tema na calamidade, continue a confiar no Senhor. O Brasil é um país muito abençoado nesses aspectos de calamidade, de catástrofes. Veja só, nós não temos nenhum vulcão, nosso país não está em cima de nenhuma falha tectônica, ou seja, terremoto. Às vezes dá um tremorzinho em alguns lugares do Brasil, mas nada muito mais sério. A gente tem catástrofes, às vezes, na nossa política, assim, pelos governantes que a gente escolhe. A gente tem catástrofes que são ocasionadas pelo nosso mau uso da natureza,
como por exemplo a gente teve a tragédia de Brumadinho, a gente teve, né, uns anos atrás também vocês lembram daqueles grandes deslizamentos lá em Angra dos Reis? A gente tem muito pouco tornado ou outras coisas assim, a gente não tem uma temporada de furacões como é a parte ali da América Central e o sul dos Estados Unidos. Então a gente realmente não tem assim grandes impactos que atinjam a nossa população de maneira geral. Mesmo guerras, né? O nosso país ele se envolveu numa grande guerra quando foi na Segunda Guerra Mundial, enviou os nossos soldados lá para a Europa. A gente teve no passado uma guerra com o Paraguai, uma guerra muito injusta, por sinal. Mas vamos ver a realidade que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma realidade de pandemia que nos traz muitas incertezas, nos traz muitas dúvidas acerca do que vai acontecer, do que está acontecendo às vezes. E é nesse contexto que a gente quer olhar para a palavra de Deus e eu quero te trazer da palavra de Deus uma palavra de esperança. Olha só, o que está acontecendo com a gente? Será que é uma obra diabólica? Será que essa pandemia é uma obra do mal? Ou apenas é responsabilidade humana ou obra do acaso? Nenhuma dessas coisas que a gente for falar, ela vai ser suficiente para explicar o que está acontecendo. E a gente vai olhar aqui para Naum, que foi a leitura que a gente fez. Essa leitura é uma sentença contra a cidade de Nínive. Se lembra de Nínive? Pois então, a cidade de Nínive se arrependeu por um tempo e Deus tinha um juízo. Então, assim, no livro de Jonas, nós temos um aspecto misericordioso de Deus, né, que houve num primeiro momento um arrependimento, mas o livro de Naum traz então o Deus que realmente vai executar juízo naquela cidade pelas suas maldades, seus pecados. O Senhor tem o seu caminho, segunda metade do versículo 3 de Naum, capítulo 1, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Isso aí, lá no século 7 a.C., podem ser aplicadas algumas questões assim, para a gente entender o que a gente está passando hoje. Se a gente olhar para o passado, os povos cananeus, eles ficavam à mercê dos deuses, né? Que podia a qualquer momento ali provocar essas situações. Eles tinham um entendimento, aquele povo idólatra e pagão, tinha algum entendimento que a própria natureza era um deus. Mas o povo de Israel, que tinha o conhecimento do verdadeiro Deus, não os ídolos dos povos, o povo de Israel ele entendia que Deus estava no controle de todas as coisas. E nunca no passado o povo olhava para isso, nunca olhava para essas situações do ponto de vista que a gente tem hoje. A gente quer ter o controle de tudo, como nós, seres humanos, conseguimos dominar a natureza, como nós conseguimos prever, né? Eu sei a temperatura, por exemplo, desses meus dias de férias, eu acompanho ali, eu tenho, né, uma noção de quais roupas levar. A gente vive num mundo assim que a gente tem tantos medicamentos, tantas coisas, o homem faz façanhas, né? Realmente usando a inteligência que Deus deu, nem sempre para o lado bom, mas o homem tem sob controle muitas coisas. E o homem de hoje, o homem moderno, ele entende que todas as coisas estão centradas nele. E às vezes a gente pensa assim, né? Tudo está centrado na gente. A gente, poxa, o que o homem, né, faz e ele toma o controle de todas as coisas, e essa pandemia, por que ainda não foi controlada? Mas Deus, a gente vai olhar aqui, olhando só para essa passagem, a gente poderia olhar outras, mas para a gente não elaborar muito, para a gente ficar numa reflexão um pouco mais tranquila aqui no meio da semana, você olha que Deus está no controle de tudo. É impossível imaginar que as coisas que acontecem não têm a ver com o próprio Deus que coordena todas as coisas. Então, assim, Deus, ele tira a vida, ele dá. Você lembra lá? Está em Deuteronômio 32, 39, né? Está anotado aqui. Então, Deus, ele controla todas as coisas. E é dentro desse contexto que a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo. Por isso, assim, a gente tem um Deus que permite coisas assim para nos trazer
a sua repreensão, muitas vezes. E esse momento de pandemia foi Deus, através até de um ato de misericórdia, às vezes cessar muitas coisas erradas que estavam acontecendo. Mas esse momento de pandemia que nos traz dificuldades, ele é um momento onde Deus ele nos traz oportunidades de arrependimento. Quem dera se o mundo realmente aproveitasse a oportunidade para se arrepender. Deus tem todo o direito de julgar, de punir, de fazer o que ele faz. E isso ele nos concede também, e nisso tudo ele também nos concede a chance do arrependimento. Mas olhando para isso aqui, veja, nada é por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia nos mostra que nós podemos sim interceder pelo fim da calamidade. Tem gente que pega assim, a gente vê algumas coisas assim, de pessoas que não têm o conhecimento bíblico adequado, da vontade de Deus, e daí ficam dizendo, não, porque o diabo tenta impedir, né, mas a gente vai continuar fazendo as coisas, e espiritualiza o negócio de uma forma errada o que está acontecendo. Né? Coloca só como obra do diabo, mas não, tudo passa por Deus. Não é que a natureza ela não age sozinha, a natureza não tem o seu motor próprio, ela funciona segundo as ordens de Deus. Você lembra disso? A Bíblia diz que até o mar, ele vai até o limite que Deus dá. E no dia que tem ressaca, é Deus permitindo que o mar avance mais do que tem sido elaborado, né, pensado num primeiro momento. Deus tem o controle de todas as coisas. E aí Deus, a gente olha lá para o começo da história da criação, Deus criou um mundo sem nenhuma calamidade. É difícil, eu não sei se você já passou por alguma calamidade. Eu não estou falando de histórias como muitas das nossas famílias, especialmente as gerações anteriores, que começaram com muito pouco, que começaram na vida assim com muito pouco recurso, com muita pobreza, muita dificuldade e venceu na vida. Então a gente conhece muitas histórias de nossos irmãos, muitos que vieram do interior em décadas passadas e na luta, no sofrimento e nos dias frios aí, né, tinham uma dificuldade e hoje, né, estão bem estabelecidos, né, uns que já são aposentados. As novas gerações já puderam usufruir um pouco melhor assim dos recursos. Mas eu não estou falando disso, estou falando de realmente assim passar por uma calamidade do tipo perder tudo. Há pessoas que perdem tudo em enchente. Há situações, falando da nossa realidade, a gente enfrenta uma realidade de guerra, a gente enfrenta às vezes a realidade do incêndio, a gente vai ter pessoas que às vezes vão enfrentar a realidade de uma tragédia familiar e de um momento para o outro, né, toda a segurança, todas as coisas que andavam bem, elas são tiradas. E aí você enfrenta às vezes um momento até de pobreza. Mas, assim, quando nós olhamos para a história que a Bíblia nos conta, ela nos mostra não só o passado, como nos mostra o futuro. E o futuro da nossa história vai mostrar que as coisas vão piorar um pouquinho antes de melhorar. E nisto, meus irmãos, eu tô com uma coceira do nariz. Eu acho que é só coceira do nariz. Nisso, assim, aquele que tem fé em Jesus, mas também recebe a Cristo como Senhor da sua vida, entrega a sua vida a Ele, porque fé em Jesus muitas pessoas têm. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você pode estar sofrendo as dificuldades dos dias de hoje, mas sabendo e crendo nas promessas do Deus que prometeu e vai cumprir, né, o melhor para nós. O que a gente faz nisso aí? Então, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus, Ele não perde nada de controle, o que a gente pode fazer nesse período? Em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da gente e da nossa família. E cuidar em todos os aspectos. Olha só, vamos falar em termos de saúde, né? A gente já está há alguns meses aí, eu acho que já passou um pouco aquele estranhamento de usar materiais de proteção como uma máscara. E é importante que você faça isso. A gente está enfrentando um momento de calamidade que Deus nos proporcionou agora, que talvez nós, diferente de outros povos, a gente não saiba muito como lidar. E há muitas pessoas ignorando os riscos que nós temos aí. Irmãos, você precisa se cuidar. Vamos falar em termos de saúde? Você precisa se cuidar e cuidar de quem está com você. Então, assim, você às vezes pode estar carregando
uma questão de vírus ali, você não dá bola, você é jovem e muitas vezes pode estar prejudicando alguém. Veja, quando Deus, lá no passado, ele visitou o Egito, né, com a morte dos primogênitos, na 10ª praga, Deus ele deu ao povo a responsabilidade de proteger os primogênitos. Tinham que estar dentro de casa e o sangue tinha que ser passado no umbral da porta. Quando Deus, ele lá no deserto, enviou serpentes para punir o povo, ele deu um meio de salvação, né? A serpente no deserto, que até o apóstolo João, ele coloca que isso prefigurava, então, um símbolo de Cristo, aquele que olhar para ele, para Cristo, será salvo, né? E daí, o que a gente tem? Tem o meu gato aqui tentando participar do culto. Deuteronômio tem um lembrete pra gente nesse sentido. 24:8. Diz assim: em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo que lhes ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tem ordenado, vocês terão cuidado de o fazer. Então, a gente não pode tentar a Deus. Assim como Jesus, ele não tentou a Deus se expondo a um risco desnecessário, assim nós também não devemos tentar a Deus. Você está cansado de sair com máscara? Você está cansado, né, dessa situação? A gente fica, né, de paciência esgotada já, mas ainda é necessário a gente se cuidar, é necessário a gente cuidar dos outros, é necessário você usar a máscara tampando a sua boca e nariz, né? Não adianta ficar só aqui, ficar só no queixo. A gente faz isso, a gente, né, lava as compras, passa álcool, tira a roupa ali quando chega em casa, põe para lavar, toma um banho para proteger. Então, em todos os sentidos, a gente tem que se cuidar, espiritualmente também, nesse tempo que a gente está vivendo. Outra atitude que a gente precisa, assim, é cuidar do necessitado, é cuidar de quem mais precisa. Você lembra lá em Atos, o profeta Ágabo, um homem, né, foi chamado por Deus e ali com o dom da profecia ele profetizou que haveria fome em Jerusalém e assim foi. O apóstolo Paulo lá ele reuniu donativos e mandou para Jerusalém. Esse é o nosso papel, cuidar dos outros, cuidar do próximo, cuidar daquele que mais precisa. A gente vê os diáconos, né, trabalhando, a gente nessa semana teve levando alimentos e a gente vê que os irmãos têm colaborado. Então, sempre que você puder, colabore, para que assim a gente possa ajudar quem mais precisa. Então, isso faz parte. Diante disso que aconteceu, por exemplo, os irmãos da Macedônia, eles doaram. E aí nos fala a palavra de Deus em 2 Coríntios 8, verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Esses irmãos, eles não eram ricos, mas eles reuniram suas forças e tiraram, né, um pouco para contribuir com os irmãos que estavam precisando também. Veja que bênção. É isso que faz o povo de Deus. O povo de Deus se cuida dos outros e cuida dos necessitados. O povo de Deus também, ele deve clamar, deve orar, deve pedir a Deus, nesse tempo, perdão de pecados. A gente vive tempos, eu não estou aqui com o meu celular, a gente vive tempos que a gente pega lá o celularzinho e o tempo livre, a gente põe alguma coisinha para tocar, alguma coisa para ver. A gente sufoca muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas tristezas com séries, filmes. A gente não para um tempo para refletir, para analisar e ter os nossos pensamentos a sós com Deus. A gente enche a nossa vida de eletrônicos barulhentos e assim a gente preenche todos os espaços e não sobra muito espaço para reflexão. Você lembra do Salmo 1? Né? O homem sábio, o homem que é bem-aventurado, o que ele faz? Ele medita na lei do Senhor dia e noite. Só que se a gente fica enchendo nossa mente com muitas coisas, a gente não experimenta isso. E há muitas coisas em nossa vida. Se tem uma coisa que você precisa pedir todo dia é perdão a Deus. Há muitas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, mas sem a reflexão correta, a gente não consegue enxergar, porque a gente se enche de sons, de recursos, né, audiovisuais, de entretenimento, e muitas vezes não ouve a voz do Espírito Santo.
povo de Deus sempre lamentou na história. A gente tem relatos de salmos que são os lamentos individuais pelo próprio pecado, lamentos comunitários, lamento do pecado do povo. A gente tem os lamentos de Jó, lamentações de Jeremias, tem até um livro de lamentos. A gente tem Abacuque, a gente tem o próprio Jesus, que na cruz ele cita o Salmo 22. Então, é uma atitude bem comum na Bíblia, é uma coisa que a gente precisa voltar. Se arrepender, se humilhar, se colocar de joelhos diante de Deus e clamar. Mesmo quando o juízo de Deus, ele vem nessa forma de pandemia, dessas calamidades que a gente está enfrentando, o Brasil completou 115 mil mortos, infelizmente, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos lamentar, clamar ao Senhor, pedir por misericórdia, pedir que Deus cesse. Você lembra lá da inauguração do templo, do templo de Salomão, vamos chamar assim, o primeiro templo, né? Na inauguração, o rei, ele orou da seguinte forma, eu vou ler aqui na tradução NVT. Ele diz assim: se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas dificuldades e aflições, com as mãos levantadas para esse templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim eles te temerão e andarão nos seus caminhos, enquanto viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Então, assim, Deus pode restaurar diante de um arrependimento verdadeiro. Como que tem sido esse período? Tem sido um período de aprendizado, a gente falava um pouco sobre isso há um tempo atrás. Tudo isso quando acabar, que a gente já vislumbra um sol raiando ao final dessa noite que a gente tá vivendo. Não digo tanto assim pela vacina, mas pelas boas notícias que a gente tem tido, de redução de números. Mas que seja a vacina, ou seja Deus intervindo de forma miraculosa, assim como Deus permitiu que essa praga chegasse, Ele pode simplesmente tirar fora. Mas será que a gente está realmente, como povo de Deus, clamando e nós mesmos nos arrependendo? Então, como que a gente vai sair dessa pandemia? Mais próximo de Deus? Esse é uma das oportunidades que a gente tem. Por último aqui, para a gente encerrando, diante de um Deus que controla todas as coisas, então a gente cuida de si e dos outros, a gente também vai estar cuidando dos necessitados, das pessoas que mais precisam, a gente vai estar confessando os nossos pecados, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia sobre isso tudo que está acontecendo. E como fala o título da nossa mensagem, na calamidade devemos confiar no Senhor, a última coisa que eu quero destacar aqui, não na ordem do que você tem que fazer, mas a última coisa que eu quero destacar aqui na mensagem de hoje, que a gente precisa confiar em Deus. Amém? Todas as coisas continuam operando para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha só, lembra do Salmo 23, o vale da sombra e da morte. No vale da sombra da morte tem morte. Então veja assim, o sumo pastor está cuidando de nós. Ele está conosco. Só que essa confiança de que o sumo pastor está conosco, não quer dizer que a gente vai ser, só alegria. Não vamos ter nenhuma angústia. Tem muita gente que vai olhar com uma fala às vezes triunfalista, sem verdadeiramente entender a Bíblia, que interpreta algumas passagens de forma equivocada, de alguma forma errônea, sabe? Que vai colocar, pega aquela passagem lá da praga do Egito, na morte dos primogênitos, passar no umbral da porta, que a morte não vai chegar na tua casa, aquilo tinha um contexto, não se aplica universalmente a todos os casos. E nessa realidade de epidemia, a gente precisa coragem de Deus, coragem para enfrentar a adversidade. Mesmo com Jesus no barco, os discípulos se molharam. Então, assim,
Mesmo se eu venha adoecer, mesmo se eu perca algum familiar, eu preciso ter coragem para entender, ter coragem e entender que Deus, Ele cumpre o seu plano e o seu propósito. Mesmo que a gente venha perder alguém, nós precisamos entender que o plano de Deus está se cumprindo. O plano de Deus, ele às vezes se entende por nossa conta própria, que é quando tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Quem disse que a gente não vai ter prejuízo financeiro nessa pandemia? Às vezes você vai precisar trancar a faculdade, às vezes vai ter que mudar de ramo de negócio, às vezes vai ter que procurar emprego em outra empresa. Quem disse que a gente não vai ficar desanimado, às vezes, pelas situações que nós passamos? Muitos cristãos enfrentaram guerras, enfrentaram muitas situações de calamidade muito grandes, onde tudo foi tirado, os meios de sustento, muitas vezes os bens foram tirados. E como que a gente enfrenta isso? Com confiança em Deus. E a gente confiar que Ele vai estar conosco. A diferença nossa para o mundo é que o mundo se desespera, mas nós não precisamos nos desesperar. Deus não mudou e Ele nunca vai mudar. Então, Ele controla todas as coisas. A gente precisa de coragem para enfrentar, sabendo que mesmo no vale da sombra e da morte, onde muitos receios e temores vêm sobre a gente, Deus vai continuar no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus esteja te abençoando. Que Deus esteja cuidando de você nesse propósito. Vou estar fazendo agora uma última oração no culto de hoje. Amados, não sei se você percebeu. Deixa eu colocar outra câmera aqui. Não sei se você percebeu, a gente não está ao vivo, né? A gente deixou esse culto já gravado, mas você pode estar colocando seu pedido de oração, que eu vou, na primeira oportunidade que eu conseguir, abrir ali os comentários, e a gente vai estar intercedendo sim. E você que está vendo os comentários ou pedidos de oração dos irmãos, você também pode estar intercedendo. Então, que Deus esteja te abençoando. Então, quero orar por você neste propósito da mensagem que a gente viu hoje. Também quero orar por você no propósito que você tem de intercessão aí. Você tem pedido pela sua família, você tem pedido aí pelos seus familiares e amigos, por saúde, por trabalho, por vida espiritual. Então eu quero interceder pela sua vida. Você pode deixar o seu pedido de oração que depois a gente vai estar intercedendo também de maneira especial. Quero orar com você, eu quero convidar você a orar comigo. Então, neste propósito, clamando a Deus que pode todas as coisas. Vamos orar? Deus maravilhoso, nós te agradecemos pelo culto de hoje. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida. Te agradecemos por uma palavra que nos mostra, ó Deus. A gente aqui de maneira bem rápida trouxe um pouco, ó Deus, daquilo que tu és e que tu fazes. Todas as coisas estão no teu controle, no teu domínio. Eu te peço, ó Deus, nos dá sabedoria, ó Deus. Sabedoria, mesmo sem entender todas as coisas, ó Deus. Nós sabemos que o teu propósito é cumprido. Nos ajuda, ó Deus, a cuidarmos, ó Deus, dos outros, uns dos outros, cuidarmos, ó Deus, de nós mesmos também, não negligenciarmos os cuidados que são necessários. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dê coragem para enfrentar o vale da sombra e da morte. Tu não nos deixa sozinhos, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus, fortalece, Senhor, aquele teu filho que anda angustiado, aquele que tem perdido as esperanças, ó Deus, perdido as forças. Nós, brasileiros, ó Deus, nós temos grandes bênçãos do Senhor em termos de natureza, em termos, ó Deus, de tantas calamidades que atingem outros países. E este momento, ó Deus, não tem sido fácil para a gente, talvez por nós não passarmos por essas coisas em outros momentos. Por isso eu te peço, ó Deus, sustenta cada família. Deus amado, nós já tivemos, ó Deus, situações de familiares perdidos, ó Deus, pelo Covid. Eu aqui em casa, ó Deus, estou aguardando o resultado da Luísa. E assim temos irmãos já diagnosticados com Covid, irmãos que já se recuperaram, familiares. Eu te peço, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus, por saúde na vida dos seus filhos. Não só dessa epidemia que está aí, dessa pandemia, mas há outros pedidos, ó Deus, pedidos de saúde, ó Deus, situações de câncer, situação, ó Deus, de problemas emocionais ou mentais, situações, ó Deus, de problemas
de pessoas internadas, pessoas, ó Deus, que têm a sua luta, que continua, meu Pai amado, em nome de Jesus, põe a tua mão, ó Deus, desses pedidos de oração por saúde. Eu peço, meu Deus, por aquele que está preocupado com as suas finanças, meu Pai. Eu peço, Senhor, não deixe faltar o teto sobre a cabeça, o pão sobre a mesa, não deixe faltar a bênção do trabalho para os teus filhos, ó Deus. Não nos deixes, ó Deus, esmorecer, ó Deus, e que a nossa fé, ó Deus, possa estar mais firmada no Senhor, mais do que nunca. Deus amado, salva os filhos dos teus filhos, salva o cônjuge, ó Deus, desse que está aqui nessa noite acompanhando, ó Deus, este culto. Salva, Senhor, e abençoa os teus filhos. Eu peço a ti, ó Deus, em nome de Jesus, seja a tua bênção, tua grande graça e misericórdia sobre nós. Amém. Que Deus esteja te abençoando, meu irmão e minha irmã. Obrigado pela vida de vocês que estão conosco aí, nos acompanhando. Então, no sábado, culto online, não deixe de acompanhar. Nosso irmão Joel vai estar trazendo a palavra de Deus, tá bom? Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Curva a sua cabeça. Ao despedir, Senhor, nós pedimos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados. Até a próxima. A gente, voltando das férias, a gente está junto de novo. Deus abençoe.